Revelado, a incrível transformação que uma faxineira fez no filho de um milionário. Maria acordava todos os dias antes do sol nascer. O céu ainda era um manto escuro, salpicado de estrelas solitárias. Em seu modesto apartamento na zona sul do Rio de Janeiro, o cheiro de café fresco subia pelo ar, enquanto ela vestia seu simples uniforme de faxineira, pronto para mais um dia de trabalho na mansão de um milionário. Ela era mãe solteira de 3 filhos e mesmo com todas as dificuldades, acreditava que o trabalho honesto era o único caminho para proporcionar um futuro melhor a eles. O orgulho brotava em seu peito a cada passo que dava, mas uma pontada de tristeza também a acompanhava ao ver a ostentação da vida dos patrões, que parecia encher a casa com tudo, menos felicidade. Dentro da mansão, sua rotina incluía muito mais do que apenas cuidar da casa reluzente e do jardim bem manicured. Ela ajudava a cuidar dos filhos do patrão, entre eles, Lucas, um jovem de apenas 18 anos. Maria via além da superfície. Por trás daquela aparência de privilégio, Lucas lutava contra inseguranças e uma pressão avassaladora para corresponder às expectativas do pai. Em meio a festas e amigos que mais pareciam sombras, ele se sentia perdido, tentando encontrar seu caminho. Um dia, enquanto limpava a sala de estar, ela ouviu um grito. Lucas estava no jardim se envolvendo em uma briga, seu rosto vermelho e os punhos cerrados. A compaixão de Maria falou mais alto, e lá do fundo da sua alma, ela decidiu intervir. Aproximou-se dele com a calma que sempre carregou, lembrando-se de sua própria luta. "Vamos tomar um café?" perguntou enquanto os outros vozes se dissipavam ao fundo. No início, Lucas a ignorou, mas ao sentar-se à mesa, algo em suas palavras começou a tocar suas feridas mais profundas. Maria compartilhou histórias de sua vida, noites em claro, preocupações, e como a fé na dignidade do trabalho a sustentou. O brilho nos olhos de Lucas começou a surgir, mesmo que hesitante. Ele se permitiu sentir a verdade nua e crua que Maria transmitia, o peso de suas palavras aliviando o fardo que ele carregava. Naquela mesma semana, após um novo desentendimento feio com o pai, Lucas, desolado e sem saber para onde correr, buscou Maria novamente. Em seu olhar, Maria leu a fragilidade que todos enfrentam. Ela reafirmou a importância das verdadeiras riquezas, as que cultivamos nas relações e não nas posses. "Não esqueça de onde você veio, Lucas. É isso que vai fazer você brilhar", ela exclamou, enquanto o jovem ouvia atentamente, absorvendo cada palavra. E então, a transformação começou a germinar. Lucas teve uma ideia ousada: usar a influência da sua posição para ajudar jovens da sua comunidade, criando um projeto comunitário. O brilho em seus olhos era inconfundível, um faísca de esperança. Maria imediatamente se ofereceu para ajudar, contando sua história e compartilhando suas experiências. Mas havia um dilema crescente: Lucas precisava enfrentar as expectativas de seu pai e seus medos de fracasso. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A expectativa pairava no ar, uma reunião da comunidade estava marcada para apresentar o projeto. Mas antes do grande dia, o pai de Lucas descobriu sua iniciativa e, furioso, decidiu intervir. As emoções estavam à flor da pele, e Maria e Lucas se entreolharam, ambos conscientes de que o caminho seria difícil. "Estamos juntos nisso", Maria murmurou, a determinação transbordando de seu olhar. Qual seria o próximo passo de Lucas? A luta pela transformação estava apenas começando e a história prometia desdobramentos ainda mais intensos. Naquela manhã ensolarada, Lucas acordou com o coração acelerado. O dia da reunião se aproximava e a pressão do pai sobre seus ombros parecia um peso insuportável. Ele passou a mão pelo cabelo despenteado, sentindo-se perdido entre a expectativa de um futuro que ele mesmo queria construir e a sombra da desaprovação paterna. As palavras de Maria ecoavam em sua mente como um mantra. "Não esqueça de onde você veio." Sentado à mesa de café da manhã, ele pôde sentir o olhar severo do pai. O homem à sua frente, ricamente vestido, exibia uma expressão de desdém. "O que você pretende fazer com essas ideias mirabolantes, Lucas?" perguntou ele, a ironia impregnando a sua voz. O fato de não estar na mesma sintonia do pai não era algo novo, mas o impacto do desdém sentia-se mais profundo agora.
Era como se cada palavra fosse um fardo, e Lucas lutou para dar uma resposta que não soasse como uma fraqueza. Eu quero ajudar, pai. A comunidade precisa de nós, ele balbuciou, o recuo em sua voz traindo seus medos. Ajuda? Você está perdendo seu tempo. Foque nos negócios da família. A resposta foi rápida e dolorosa. A cada frase, um pedaço da motivação de Lucas parecia se dissipar. Mas, nessa batalha interna, a fiel Melissa, a funcionária antiga, conhecida por sua resolutividade, entrou na sala. Francisco, seu pai está certo em querer o melhor para você. Mas ouvir o que vem do seu coração também é importante. Ela intercedeu, com os olhos lançando um olhar compreensivo a Lucas. Os jovens precisam de alguém que conheça suas dores. Lucas sentiu um pequeno fio de esperança se entrelaçar em meio ao brigar de emoções. Naquele momento, ele decidiu que não se deixaria abater facilmente. Com a determinação renovada, ele se lembrou dos rostos dos jovens que esperavam uma chance, e algo dentro dele clamou por liberdade. Reuniu coragem, mas a agitação dentro de si era palpável ao chegar ao local da reunião. O espaço estava vibrante, milhares de rostos conhecidos olhavam para ele, ansiosos para escutá-lo. O coração dele batia rápido, mas havia uma força que o motivava a prosseguir. Maria estava na plateia, seu sorriso acolhedor oferecendo um pouco de conforto em meio à insegurança. Quando Lucas subiu ao palco, sua voz saiu clara e firme. Ele começou a falar sobre seu projeto, sobre o desejo de transformar vidas e dar voz àqueles que muitas vezes eram ignorados. As palavras saíam como uma torrente de emoção, cada frase construída com a esperança de que sua mensagem tocasse o coração de alguém. Precisamos investir em todos, para que possamos construir uma sociedade mais justa, exclama ele, fugindo das expectativas que sua família tinha imposto. No entanto, sua fervorosa apresentação passou pela linha tênue do apoio e logo foi interrompida por um grito na plateia. Você não tem ideia do que fala. Quem você pensa que é para dar lições? Uma voz conhecida atacou. Era seu pai, irrompendo pela multidão, armado com uma precisa indignação. Pausas se formaram, e a tensão era quase palpável. Maria observava tudo com o coração na boca. Sabia que esse era o momento crucial que determinaria o futuro de Lucas. Ele tinha de se posicionar, enfrentar o pai e a pressão que o cercava. O que eu sou não importa, mas sei quem quero ser. Lucas gritou, a voz ecoando por todo lugar. E hoje eu vou lutar por essa causa que é também a minha. Agora, o que iria acontecer a seguir? A batalha, que antes era interna, tornará-se pública e decisiva. Lucas estava prestes a descobrir se conseguiria moldar sua própria identidade ou se o peso da tradição seria grande demais. Ele olhou para Maria, que lhe deu um leve aceno, sinalizando que sua força estava ali, mesmo nas adversidades. Mas a sombra da desaprovação só aumentava e a próxima atitude de Lucas poderia custar muito mais do que ele imaginava. O olhar de Lucas encontrou o de seu pai, e por um instante, o tempo pareceu parar. O sentimento de desamparo que sempre o acompanhava em momentos como aqueles foi substituído por uma determinação avassaladora. Ele não era mais apenas o filho de um milionário ou o herdeiro de uma grande fortuna. Ele era um jovem em busca de significado e conexão com sua comunidade. O que você está fazendo aqui, pai? Essa não é a sua luta. Ele se insurgiu, o tom da voz subindo conforme a adrenalina pulsava em suas veias. A multidão ao seu redor murmurava, espantada pela ousadia do jovem. Havia um misto de admiração e medo nos rostos que preenchiam o auditório. Francisco, quase um símbolo do tradicionalismo que Lucas desprezava naquele momento, levantou a mão como se quisesse calar o filho. Desculpe, mas você está comprometendo tudo o que construímos. Disse ele, sua voz tensa e controlada, mas Lucas percebeu a fraqueza que se escondeu atrás daquela fachada de poder. E o que é isso senão uma construção baseada em desigualdade? Replicou Lucas, suas palavras ganhando força. Eu não quero um futuro que gere lucros a qualquer custo. Quero um futuro que transforme vidas, que faça a diferença para aqueles que lutam diariamente. As palavras de Lucas reverberavam na sala. Ele viu expressões de esperança brotando nos rostos dos jovens que o acompanhavam. Alguns assentiam com a cabeça, outros murmuravam palavras de encorajamento. No fundo, o que ele realmente fazia era dar voz a todos os que, como ele, se sentiam sufocados pelo determinismo social. Francisco, sem conseguir manter a pose, olhou em volta. O que costumava ser seu domínio agora estava repleto de vozes que clamavam por mudança. Ele parecia perplexo, mas uma centelha de orgulho surgiu em seus olhos. Apenas por um segundo, antes de recobrar a pose de pai controlador. Apenas tente entender que o seu lugar é aqui ao meu lado, ele insistiu, forçando uma tentativa de controle.
Você foi educado para ser um líder, não para se rebaixar ao nível que está sugerindo. Lucas respirou fundo, a raiva e tristeza culminando em lágrimas que estavam prestes a brotar. Ele estava diante de um dilema. Seria um líder para o pai ou para o povo? Nunca houve uma resposta simples, mas com um calor crescente em seu peito, ele tomou a decisão. Nada disso importa. Eu não posso continuar seguindo algo que não ressoa comigo. Prefiro ser quem eu realmente sou. Nesse momento, o murmúrio que antes era cauteloso agora se transformou em uma onda de apoio. Palavras de incentivo nasceram, ecos de esperança se espalharam como um incêndio. Ele podia ouvir a voz de Maria gritando seu nome, sentindo-se viva mais do que nunca. Era como se o que estava ali em jogo naquele instante fosse não apenas sua identidade, mas a de centenas de outros jovens que buscavam transformação. Francisco permaneceu em pé, chocado e temendo o que aquela rebelião poderia significar. O que Lucas não sabia era que naquele momento intenso, seu pai estava apenas começando a compreender a verdadeira essência de seu filho. A diferença era mais do que uma escolha entre tradições e modernidade. Era a luta pela liberdade e um desejo profundo de conexão humana. Mas a situação não estava resolvida. Ao fim da reunião, enquanto se afastava do palco e a plateia aplaudia, Lucas sentiu um misto de exaltação e apreensão se formando em seu interior. O que aconteceria agora? E se a condição da família ficasse ainda mais complicada? Ele virou-se para Maria, que parecia tão orgulhosa quanto preocupada ao mesmo tempo. Um novo desafio se apresentava, e ele sabia que tinha uma grande decisão a tomar. Com o coração pulsando, ele percebeu, estava apenas começando uma nova jornada. Quando a luz do auditório finalmente se apagou, uma dúvida o atormentou. Será que ele conseguiria mudar o destino de sua família e, ao mesmo tempo, ser verdadeiro consigo mesmo? Essa batalha estava apenas começando. Luz do dia entrava pela janela do apartamento de Lucas, mas ele ainda se sentia envolto em trevas. O eco dos aplausos ainda ressoava em sua mente, e a adrenalina de ser ouvido estava se dissipando, dando lugar a um vazio aterrador. O que aconteceria agora? Ele tinha finalmente gritado ao mundo quem era, mas o peso da reação do pai o desesperava. Maria, sempre ao seu lado, estava lá para colocar uma mão em seu braço, como se dissesse que estava tudo bem. Mas, na verdade, as coisas estavam longe de estar bem. Lucas, você foi incrível. Aquela foi uma fala poderosa. Ela falava com a convicção de alguém que realmente acreditava e sentia a força de suas palavras. No fundo, Lucas queria acreditar naquilo, mas a insegurança apertava seu coração. Desde a infância, ele sempre fora ensinado a manter uma imagem impecável. Mas agora, após desafiar o pai publicamente, tudo parecia mudado. A sala do auditório, que antes era um palco para o orgulho, agora parecia um campo de batalha onde ele se tornará um insurgente. E isso o deixava mais nervoso do que nunca. E se meu pai quiser me cortar de tudo? E se ele me expor, me humilhar? Lucas falava rapidamente, as palavras saindo em um turbilhão de dúvidas. Maria procurou acalmá-lo, mas a preocupação em seu olhar entregava que ela também sentia o peso da luta que estava por vir. Ele precisa entender, Lucas. Essa também é a sua luta. Não deve abrir mão disso. Depois de uma longa conversa, decidiram que precisavam se reunir com os outros jovens que estavam comprometidos em mudar as coisas. Montar um plano, uma maneira de transformar aquele momento em uma força coletiva. Com isso em mente, Lucas sentia pela primeira vez que poderia realmente ter um impacto. E a esperança foi como um bálsamo, afagando suas inseguranças. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Lucas e Maria se reuniram com colegas e em cada encontro as ideias fervilhavam. Conversavam sobre os grandes problemas que sua comunidade enfrentava, falta de emprego, desigualdade social e a urgência de um novo modelo. O grupo crescia e com ele a confiança de Lucas. Ele se via finalmente como um líder, não de um legado, mas de um movimento. Mas uma mensagem chegou no meio de uma reunião. Era um vídeo que mostrava seu pai dando uma entrevista na televisão. Francisco, com seu jeito habitual de falar, estava tentando desmerecer as palavras de Lucas. Meu filho é um jovem confuso. Ele não sabe o que está fazendo. Aquilo perfurou o peito de Lucas como uma faca. Ele respirou fundo. Isso não vai me parar. Tenho que mostrar quem eu sou e o que defendo. O grupo reagiu positivamente. Um deles, um rapaz chamado André, disse: se o seu pai acha que pode te calar, vamos mostrar a ele que você não está sozinho. Precisamos de uma manifestação. Urgente, a ideia se espalhou como um incêndio. Uma manifestação não era apenas uma reação ao desdém de Francisco, mas um grito pela igualdade que todos eles ansiavam. Lucas, agora mais do que nunca, sentiu que estava no caminho certo, mesmo que batesse em seu próprio pai.
Na noite anterior ao grande dia, ele olhou para Maria, os olhos brilhando de determinação. Se eu falhar, vai ser ainda mais difícil. Mas eu prefiro lutar do que permanecer em silêncio. Ela, com um sorriso de coragem, respondeu, e você nunca estará sozinho, Lucas. Com o amanhecer, o coração de Lucas batia a 1000 por hora. O que iria acontecer? Seria capaz de enfrentar seu pai e, ao mesmo tempo, conquistar o amor e a confiança de sua comunidade? Era a hora de descobrir. Assim, antes da manifestação, uma mensagem apareceu para Lucas em seu celular. Disponha de um diálogo, Lucas. Venha conversar comigo, ok? Do seu pai. A tensão cresceu novamente. Ele estava prestes a se deparar com algo maior do que imaginava. O que o pai realmente queria dizer? Lucas sentiu o celular vibrar em sua mão, o coração quase pulando do peito. A mensagem do pai trazia um peso que ele não sabia como lidar. O que Francisco queria dizer a ele agora? Um pedido de desculpas? Uma nova tentativa de controle? As perguntas se aglomeravam na mente de Lucas enquanto ele olhava para Maria. Você vai ao encontro? Maria perguntou, a preocupação na voz a fazendo parecer mais velha do que realmente era. Lucas pescou, sem saber se era uma boa ideia. E se ele tentar me convencer a desistir da manifestação? O que eu vou dizer? Você vai ser você mesmo, Lucas. A luta é sua, não dele. Não se esqueça disso. Com um suspiro trêmulo, Lucas concordou em ir. Afinal, aquele não era apenas um encontro com seu pai. Era uma oportunidade de confrontar o que realmente estava em jogo. Ele precisava, descobrir se ainda havia alguma ponte entre eles ou se o abismo se tornará intransponível. Ao chegar no café onde o pai o esperava, Lucas sentiu a atmosfera pesada. Francisco estava sentado em uma mesa no canto, os olhos fixos no menu que não parecia interessá-lo. Quando Lucas se aproximou, um silêncio constrangedor caiu sobre eles. Oi, filho, Francisco disse, a voz soando mais distante que nunca. O tom, quase robótico, fez a insegurança de Lucas voltar com força total. Oi, pai. A palavra escapuliu de sua boca como uma lembrança amarga. O diálogo começou hesitante, palavras curtas e respostas secas. Francisco tentou explicar suas preocupações, mas Lucas percebia que para seu pai, tudo ainda se resumia à imagem que ele precisava manter. A sua fala ela não é bem vista por algumas pessoas. E isso vai afetar sua vida, seu futuro, disse ele com a rigidez que Lucas sempre conhecera. Meu futuro, pai? Lucas respondeu, a voz tremendo de raiva e tristeza. O que realmente importa para você? A sua imagem ou a minha verdade? Eu não posso ignorar quem sou. Francisco cruzou os braços, a expressão fechada. Você é jovem e confuso. A verdade não é sempre um escudo. Às vezes, é uma arma. Mas eu não posso viver com medo de ser quem sou. Lucas gritou. Olhos curiosos do café se viraram para eles. E se suas decisões arruinarem tudo? Podemos perder muito, Lucas. O pai deixou escapar, deixando cair o tom autoritário por um breve momento. As palavras de Francisco cortaram Lucas, mas eles também o reacenderam. Era como se, de repente, ele visse um vislumbre do homem que já tinha sido seu pai, alguém que ele respeitava e amava. Mas com o tempo, essa imagem fora se desvanecendo. Eu não posso mais ser o filho que você quer. Preciso ser o filho que eu sou. Lucas sentiu seu próprio peito arder com a intensidade dessas palavras. De repente, a manifestação que estava prestes a acontecer parecia mais do que um protesto. Era sua chance de liberdade. Francisco o olhou, parecendo pesado com a realização de que a batalha entre eles não era tão simples quanto parecia. O silêncio se instalou novamente, uma tempestade de emoções no ar. Lucas percebeu que, apesar de todas as disputas, havia espaço para uma conversa mais profunda. Mas o que viria depois? O pai finalmente entenderia seu filho? Ou tudo terminaria em mais atrito? As imagens do encontro o deixaram perturbado enquanto ele se afastava. A manifestação estava a tão poucos passos e naquela noite, ele só conseguia pensar em como tudo poderia mudar. Um último olhar para trás. Francisco estava ainda na mesa, pensativo, como se estivesse se convencendo de algo. Não desista de mim, filho, pareceu dizer a expressão dele sem que as palavras saíssem. Mas Lucas se virou, sentindo a urgência crescer dentro dele. Era hora de enfrentar não apenas seu pai, mas todo o sistema que se opunha à sua verdade. Ele estava prestes a dar um passo importante. O coração palpitando, ele se lembrou das palavras de Maria. Você nunca estará sozinho. E enquanto caminhava para o desconhecido, outra mensagem chegou. Você não deveria fazer isso. Era um aviso de alguém, mas de quem? Com a adrenalina pulsando em suas veias, Lucas sabia que a batalha estava prestes a começar de verdade. O que mais estava por vir?
Lucas caminhava pelas ruas iluminadas, o cheiro de chuva se misturando com o perfume da esperança. Cada passo que dava trazia consigo uma mistura de ansiedade e determinação. Ele não sabia o que esperar da manifestação, mas uma coisa era certa: não havia como voltar atrás. A luta pela sua verdade era mais importante do que qualquer sentimento de dúvida que pudesse ainda o assolar. Os gritos e as músicas ecoavam ao longe, conforme ele se aproximava da Praça da Liberdade. A cidade parecia pulsar ao ritmo da movimentação, como se a cada batida do coração de Lucas, mais vozes se unissem pela mesma causa. A cena diante dele era colorida, vibrante, mas também cheia de tensões. Gente de todas as idades se reunia, bandeiras tremulando, cartazes levantados em uma demonstração de amor e resistência. Lucas! Maria gritou, acenando de longe. Ele a viu se aproximar, seu sorriso iluminando o ambiente. Você veio, disse ele, com um misto de alívio e alegria. Claro! Não ia deixar você sozinho nesse momento, certo? O tom de Maria era encorajador e ao mesmo tempo reconfortante. Ela sempre teve a habilidade de modificá-lo, tornando-o um pouco mais forte a cada encontro. O som da multidão era contagiante. Pessoas gritavam por igualdade, respeito e amor, e Lucas sentiu uma onda de emoção subir por seu corpo. Ele se sentia parte de algo maior, uma comunidade unida por um ideal. Você está preparado? Maria perguntou enquanto olhava para ele com uma expressão que misturava preocupação e empolgação. Não sei, mas preciso tentar. Precisamos tentar. A resposta saiu com uma sinceridade crua, uma confissão de vulnerabilidade. Enquanto Lucas olhava para a multidão, um nó se formou em seu estômago. Não apenas pela ansiedade, mas pela ideia de que ele poderia ser a voz de muitos que não tinham coragem de se levantar. Essa ideia o preenchia de um orgulho inesperado, ao mesmo tempo que alimentava seu medo mais profundo. Ele se juntou a um grupo que começou a se organizar. As vozes se tornavam cada vez mais altas, os rostos cada vez mais determinados. Cartazes eram erguidos, pedras de ideias sendo lançadas em uma batalha não violenta, mas potente. Vamos começar. Uma mulher com uma energia vibrante subiu em uma caixa de madeira pedindo silêncio. Quando o barulho diminuiu, ela falou com um fervor que parecia queimar a alma. Hoje estamos aqui para dizer que nossas vidas importam, que a nossa verdade deve ser ouvida. Lucas sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Cada palavra tocava um fio sensível dentro dele, e a multidão respondia em uníssono. Era um coro de vozes por liberdade, uma sinfonia de corações que pulsavam junto com o dele. Mas no fundo de sua mente, a mensagem que havia recebido ainda ecoava. Você não deveria fazer isso. Ele não sabia de quem era, mas a ideia de que alguém estava torcendo contra sua luta o incomodava. Alguém queria que ele recuasse, que permanecesse dentro da bolha de segurança que seu pai ainda tentava costurar. E se fosse Francisco? O pensamento fez seu coração disparar. O que ainda estava por vir? O que se escondia por trás das palavras do pai? Com um grito de vitória, Lucas levantou seu cartaz, um desenho colorido que refletia sua luta. A frase na frente dele dizia: sou quem sou. E isso é suficiente. O grito da multidão era quase ensurdecedor e Lucas finalmente se sentiu em casa. Mas como uma tempestade se aproximando, Lucas sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ele mal podia imaginar como essa noite mudaria sua vida. Com determinação renovada, ele se preparou para enfrentar não apenas os que o apoiavam, mas aqueles que se opunham à sua verdade. E no fundo, uma pergunta persistia: ele estava realmente pronto para as consequências de sua escolha? Os ecos da manifestação agudizavam essa questão em sua mente e Lucas estava prestes a descobrir. Lucas sentiu a energia do público pulsar como um coração em frenesi. As vozes se entrelaçavam, formando um manto sonoro que o envolvia. Ele respirou fundo, tentando filtrar a ansiedade e se conectar com a confiança crescente ao seu redor. Olha ali, Lucas! Maria apontou para um grupo de jovens que dançavam e pulavam ao som de um tambor. O clima festivo contrastava com a seriedade da causa, mas naquele momento, tudo parecia se encaixar. Com um sorriso involuntário, Lucas juntou-se a eles, contagiado pela alegria que brotava da luta. O frisson rapidamente se transformou em um clamor vibrante. Nossa verdade! Nossas vozes! Gritaram em uníssono. Era um chamado poderoso que transcendia as diferenças, unindo todos os presentes. Lucas se sentiu envolvido numa corrente de amor e resistência, algo que o fazia acreditar que a luta por identidade e respeito não era só pessoal, mas coletiva. Porém, enquanto a multidão vibrava, uma sensação de urgência tomou conta de Lucas. Ele olhou para o cartaz em suas mãos e leu novamente a frase que ele mesmo havia escrito: sou quem sou. E isso é suficiente.
Essas simples palavras agora carregavam um peso imenso. E se a sua verdade não fosse suficiente? A imagem do pai surgindo em sua mente como um espectro de dúvida. O bulício da praça aumentou, e de repente, alguém gritou com raiva. Por que temos que provar algo a eles? Eles que deveriam se justificar. A multidão reagiu murmurando e concordando. A tensão era palpável. As vozes de raiva e indignação se misturavam com os gritos de esperança. Calma, calma. A mulher que falava antes se esforçou para acalmar as emoções. Hoje estamos aqui para mostrar que a mudança é possível. Que cada um de nós tem um lugar. Não vamos nos deixar levar pela raiva. Lucas sentiu um frio na barriga. Aquela era a essência do movimento, mas ele se perguntava, se trocássemos a raiva por diálogo, conseguiremos realmente mudar algo? Ele queria acreditar que sim, mas a dúvida martelava sua mente. Maria estava ao seu lado, sempre atenta. Lucas, você está bem? Você parece distante. Estou pensando, respondeu ele, olhando para ela. É difícil não pensar em tudo isso, na minha família, no que vem a seguir. Não pense tanto. Apenas viva esse momento. Você não está sozinho. Estamos todos juntos nesta luta. A energia do público mudou, agora ressoando também um tipo de empatia. As pessoas se abraçavam, choravam e também riam. A emoção estava à flor da pele, e Lucas sentia isso como um abraço coletivo, uma onda de apoio que o cercava. Mas quando ele olhou para o rosto de Maria, uma sombra atravessou seu coração. Será que ele realmente tinha coragem de se expor? E mais, estava preparado para a reação de Francisco? Será que ele poderia se opor ao pai e não ser afastado dele para sempre? De repente, um estandarte grande surgiu à sua frente, emblasado com os dizeres: não mais silêncio. As palmas da multidão se uniram com fervor. Essa mensagem ecoou em sua mente como um grito de guerra. Essa é a minha verdade, pensou Lucas. E ela não vai ser silenciada. Enquanto a multidão começou a cantar um hino que falava de liberdade e aceitação, Lucas fez uma escolha. Ele se moveu um pouco mais para a frente, o coração na boca. Olhando ao redor, viu rostos familiares e desconhecidos, todos com um objetivo comum. A coragem foi crescendo, fervendo nele como um vulcão. Com um movimento decidido, ele levantou o cartaz mais alto, quase tocando o céu. Sou quem sou. E isso é suficiente. Gritou. Sua voz se uniu ao coro que pulsava ao seu redor. Mas algo dentro dele tinha mudado. Ele não apenas queria ser ouvido, ele precisava ser forte. O que viria a seguir ainda era incerto, mas uma coisa era clara. Lucas estava prestes a cruzar uma linha que não poderia ser desfeita. E a pergunta que antes o assombrava agora ressoava de forma diferente. Estava começando a entender que as consequências poderiam ser dolorosas, mas a escolha de ser verdadeiro é que seria libertadora. O que mais ele descobriria sobre si mesmo naquela noite? A resposta estaria ao alcance de sua coragem. O som da multidão parecia aumentar, como um golpe de tambor que ecoava em cada parte do corpo de Lucas. O calor da ocasião o abraçava, e ele podia sentir o olhar de todos voltado para ele. Sou quem sou. Ressoava em sua mente como um mantra, mas agora era mais do que isso, era uma promessa. Vamos, Lucas. Mostre sua voz. Maria o encorajou de forma descontraída, mas havia uma urgência na sua maneira de falar. Ele queria acreditar que poderia fazer a diferença, que sua coragem poderia inspirar outros a se exporem também. Mas uma onda de dúvida o invadiu novamente. E se fosse tudo em vão? A música da celebração se intensificava, e Lucas se deixou levar pelas emoções. Ele se jogou na dança, esquecendo um pouco das preocupações. As pessoas estavam ali por uma razão simples: liberdade e aceitação. Ao redor, jovens se moviam juntos, formando um mar de cores e sorrisos. E ali, no meio dessa energia vibrante, ele sentiu que não poderia se permitir retroceder. No entanto, os gritos e aplausos ao seu redor também alimentavam um medo silencioso. O que ele diria ao pai? Como Francisco reagiria se soubesse que seu filho estava se revelando? Lucas fechou os olhos por um momento, tentando se imaginar após a revelação. A dor que imaginava o afastaria de sua família? Ou talvez tornaria a relação mais forte? Esse dilema o consumia. Então, uma nova figura se destacou na multidão. Um homem alto de cabelo grisalho, que caminhava com propósito entre as pessoas. Assim que Lucas o avistou, um frio na espinha subiu pelo seu corpo, reconhecendo o semblante determinado que lhe era familiar. Era um dos líderes da comunidade, e sua presença trazia um peso inesperado. A mudança começa aqui, com cada um de vocês. O homem gritou, seus olhos brilhando com determinação. Sua voz cortava através do som da música, penetrando as dúvidas que atormentavam Lucas.
Enquanto o homem falava, Lucas percebeu que não era apenas sobre ele, era sobre todos os que tinham medo de se mostrar. Todos nós temos que encontrar a coragem dentro de nós. Não é fácil, mas vale a pena lutar. Todos merecem ser ouvidos. As palavras preencheram o ar e Lucas sentiu uma onda de esperança. O líder olhou para ele, e Lucas percebeu que aquele olhar carregava um pedido silencioso. Agora é a sua vez. Eu posso fazer isso, murmurou para si mesmo. Por um momento a multidão ao seu redor se silenciou, como se esperasse a próxima ação dele. Era como se todo aquele momento estivesse esculpido em um bloco de pedra esperando para ganhar vida. E ali nos olhos de Maria e dos demais, Lucas encontrou a força que tanto procurava. Ele respirou fundo mais uma vez, sentindo o peso e a leveza simultaneamente. Hoje não vou apenas gritar, pensou. Ele começou a caminhar em direção ao centro da praça, cada passo deixando uma marca de confiança no terreno. A música cessou devagar, e as vozes foram se aquietando enquanto todos se voltavam para ele. Eu sou Lucas. Sua voz começou baixa, mas foi crescendo, vibrando através da praça. E eu sou quem sou. E isso é suficiente. As palavras escorriam de seus lábios com um fervor que ele nunca imaginara. Ele não estava mais apenas se apresentando, estava afirmando sua verdade, para si mesmo e para o mundo. Um aplauso unânime rompeu o silêncio, e as batidas dos corações pareciam se sincronizar em apoio. Maria estava sorrindo, e os rostos ao redor resplandeciam em aceitação. Lucas sentiu uma onda de alívio misturado com um calor gostoso, como um grande abraço coletivo. Mas naquele momento triunfante, uma voz familiar irrompeu do fundo da praça. Lucas, o que você está fazendo? Era Francisco, e seu tom carregava um misto de preocupação e protesto que filtrou o ar vivido de esperança e celebração. O coração de Lucas disparou. Tudo que ele conquistara poderia desmoronar em um instante. O que vai acontecer agora? Estou pronto para essa verdade ou estou prestes a perder tudo? Olhando nos olhos de seu pai, ele se perguntava se a coragem mostrada na praça seria suficiente para enfrentar a nova tempestade que se formava. Assim, a resposta do pai seria mais crítica do que qualquer um poderia imaginar, e o próximo passo de Lucas se tornaria um divisor de águas em sua vida. O olhar de Francisco era uma tempestade. Lucas podia sentir a tensão no ar, como um fio prestes a se romper. As palavras que saíram da boca de seu pai carregavam um peso que ele não esperava. E ali, em meio à celebração, a dúvida começou a corroer aquele momento de coragem recém-descoberta. Pai, Lucas tentou falar, mas a voz estava presa na garganta, como se um nó o impedisse de prosseguir. A multidão ao redor parecia ter desaparecido, deixando apenas ele e Francisco em um espaço vazio de incertezas. Isso não é você, Lucas. O que está acontecendo aqui? A preocupação do pai era palpável, a maneira como seu corpo estava tenso evidenciava a luta interna que atravessava sua mente. Ele esperava outra coisa do filho, uma expectativa construída em anos, que agora parecia ameaçada. Lucas sentiu uma onda de desespero. Como poderia explicar que a verdade que ele havia liberado era também uma liberdade para seu pai? Que isso não o afastaria, mas sim o traria mais perto de quem ele realmente era. Ele se lembrava das noites em que Francisco contava histórias sobre coragem, sobre ser fiel a si mesmo. Mas agora, aquela coragem parecia distante. Pai, eu sempre fui assim, só que nunca tive a coragem de mostrar. Mas isso é quem eu sou, e eu quero que você me aceite. Lucas finalmente conseguiu murmurar. As palavras pairaram no ar entre eles. Francisco ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos em Lucas. Um misto de raiva e preocupação. Mas havia algo mais. Um vestígio de compreensão, talvez. A multidão começou a cochichar, sussurros misturados a murmúrios nervosos. As esperanças de Lucas estavam agora privadas de qualquer certeza. Você não entende, Lucas, isso pode mudar tudo. E se as pessoas olharem para você de um jeito diferente? E se isso nos afastar? A voz de Francisco, embora firme, tremia no final da frase. O coração de Lucas disparou. Eu sinto que isso nos unirá, pai. Que podemos ser mais honestos um com o outro. Não é isso que sempre buscamos? Ser nós mesmos, dentro da nossa família? Francisco parecia perder as forças. Ele olhou ao redor, viu os jovens observando e esperando. Algo dentro dele começou a quebra, e Lucas percebeu. Ele não estava sozinho nessa luta. Havia uma comunidade inteira aqui disposta a apoiá-lo. Numa fração de segundos, uma lembrança clara entrou na mente de Lucas. O dia em que ele ajudou um amigo se assumir, e como a aceitação dele, mesmo em meio ao medo, teve um impacto profundo. Lucas queria que a mesma aceitação acontecesse com seu pai. Pai, olha ao seu redor. As pessoas estão aqui porque acreditam na liberdade.
Elas estão torcendo por mim, por nós. Não deixe o medo determinar quem somos. As palavras saíram carregadas de emoção. A tensão entre eles parecia estar em um ponto de ebulição. Você realmente acredita que isso pode funcionar? Que podemos ser mais do que apenas as sombras do que a sociedade espera de nós? Francisco perguntou, finalmente se abrindo para a ideia. Um silêncio carregado de expectativa tomou a praça, e Lucas soube que aquele momento poderia ser a chave para um novo começo. Eu acredito, pai. Essa é a minha verdade. Ela pode nos libertar. Os olhos de Francisco brilharam com o que poderia ser um começo de compreensão, mas a luta não havia terminado. Os gritos de apoio da multidão ainda ecoavam, mas agora todos aguardavam a resposta dele. O tempo parecia congelar. Se você não aceitar, eu posso perder tudo que construí, mas no fundo, eu quero muito que isso faça parte da nossa história. Lucas concluiu e sentiu os pés firmes no chão. Por favor, só me diga que podemos tentar. A fração de um segundo se arrastou, como se o destino estivesse esperando para decidir. O coração de Lucas pulsava forte, cada batida representando sua esperança. O que Francisco diria agora poderia mudar suas vidas para sempre, mas, antes que pudesse responder, a música começou a tocar novamente ao fundo, e a multidão mostrou sinais de apoio. Lucas percebeu que, independentemente do que acontecesse entre ele e o pai, estava cercado por amor e coragem. E essa nova força poderia abalar todas as limitações que o cercavam. Diante do olhar ansioso de todos, a resposta de Francisco se tornaria a chave que abriria as portas para o futuro que tanto desejava. O próximo passo seria decisivo. E com isso, Lucas se preparou para ouvir a resposta que poderia transformar tudo. O coração de Lucas batia forte, como se quisesse saltar do peito. Ele manteve os olhos fixos em Francisco, esperando que naquele momento, seu pai encontrasse a coragem que ele mesmo encontrara. A praça pulsava com a energia da multidão, o calor da solidariedade aquecia o ar ao redor deles. Mas no íntimo, Lucas sabia que aquele encontro entre pai e filho poderia ser a virada que tanto esperava, ou o fim de um sonho. Eu não sei, Lucas. A voz de Francisco tremia, revelando uma fragilidade que poucos haviam visto antes. Eu sempre quis proteger você, manter nossa família unida e respeitada. E agora, ele olhou para a multidão e sua expressão se suavizou. Isso tudo pode nos afastar. Lucas sentiu uma onda de compaixão. Ele sabia que o pai estava preso em suas próprias inseguranças. Lucas respirou fundo, as palavras de Maria ecoavam em sua mente. A luta é sua, não dele. E agora, mais do que nunca, ele precisava ser valente. Pai, eu não quero ser apenas uma cópia do que a sociedade espera da gente. Essa é a hora de sermos verdadeiros, juntos. Um murmurinho percorreu a praça, e os rostos à sua volta estavam iluminados por uma esperança renovada. O silêncio era imenso, e por um instante, o mundo parecia olhar diretamente para eles. Francisco encarava o filho, cada vez mais a defesa dele caindo, cada palavra de apoio da multidão empurrando-o a um espaço de reflexão. Lucas, no fundo eu só quero que você seja feliz. As palavras foram sussurradas como um sussurro do vento. Francisco estava começando a abrir as portas que havia fechado tão firmemente. Lucas sentiu um misto de ansiedade e esperança. Seria aquele o início de uma transformação também para seu pai? Eu quero que você me escute, pai. De coração. Essa felicidade vem com a liberdade de ser quem realmente sou. E eu espero que isso signifique que você também possa ser sincero sobre quem você é. A multidão esperava, todos prontos para celebrar. Mas Lucas percebeu que naquele momento a única coisa que importava era o que acontecia entre ele e Francisco. Você sempre desejou um legado. O que eu quero é fazer parte de algo que realmente importa. Não apenas construir riqueza e status. As palavras de Lucas ecoavam com força, um verdadeiro manifesto de amor e liberdade. A riqueza que queremos construir é a do coração, das relações, da comunidade. Francisco olhou em volta novamente. Os rostos dos jovens brilhavam, e ele pôde ver em seus olhos a chama da luta pela própria identidade. E naquele instante, algo se quebrou dentro dele. Ele não queria ser um obstáculo. Queria ser parte da solução. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Francisco, e ele finalmente deixou sua armadura de lado. Eu estou com você, Lucas. A voz dele saiu em um grito que surrou as baterias do movimento. Se isso é o que te faz feliz, eu estarei ao seu lado. Vamos juntos, para mudar o que devemos. Uma onda de euforia tomou conta da praça. O grito coletivo de celebração explodiu como fogos de artifício. A tensão que antes dominava o ambiente se transformou em alegria pura.
Lucas não conseguia conter as lágrimas. Era um momento de libertação não apenas para ele, mas para sua família. Maria estava ao seu lado agora, com os olhos brilhando de orgulho. Você conseguiu, Lucas! Vocês conseguiram! Ela gritou radiante, enquanto o povo se juntava a eles em uma dança de celebração, um verdadeiro renascimento. Francisco se aproximou de Lucas e o abraçou forte, como se estivesse apertando todas as dúvidas e medos que os separavam. Desculpe por não ter visto isso antes, ele murmurou, e um sorriso se formou em seu rosto. Agora somos livres. Os dois estavam prontos para enfrentar a nova jornada lado a lado. O futuro seria construído em unidade, em amor, e acima de tudo em autenticidade. E assim a transformação que começou com Maria continuou a se espalhar como faísca em um campo de secura. A história deles inspiraria muitos, não apenas na busca por igualdade, mas na importância de se aceitar, ser verdadeiro e buscar conexões genuínas. Com o apoio de uma comunidade unida, Lucas não só se libertou. Ele se tornou um líder, um farol de esperança para todos ao seu redor. E naquele dia histórico, o coração de um jovem que havia encontrado sua voz ressoaria para sempre, não apenas em sua própria vida, mas nas vidas de muitos outros. E se você também se sentiu inspirado, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem essas transformações poderosas. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, nós queremos saber. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.